Esse quadro é feito com a intenção de contar a história completa de alguns personagens, incluindo teorias e fatos escondidos desses personagens dentro de histórias de games, séries ou filmes. Se você gostar desse quadro, não se esqueça de deixar o like e talvez comentar algum personagem a mais para que ele possa ser relatado em próximos vídeos. Então, tendo dito isso, bora pro vídeo. Frumble realmente aconteceu? Opa, e aí, internet, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o Link, sejam bem-vindos à minha teoria fechada de Frumble. É claro, fechada, né, porque eu sei que já lançou outro game do mesmo universo, esse que é Little Miss Fortune, que eu ainda não joguei e que vocês sabem, quando acabar a situação de quarentena, coronavírus, blá blá blá, nós iremos jogar. Então eu queria trazer aqui pra vocês a minha teoria exclusiva de Frumble. Vocês sabem que eu sempre tento viajar um pouquinho mais nas minhas teorias, né? Então por conta disso, eu planejo um pouquinho mais elas, então demorou um pouquinho pra acontecer, porém agora a minha teoria ficou pronta e eu queria trazer pra vocês a minha visão de Frumble. Lembrando, se você não assistiu o game completo, ele foi jogado todo em uma só live de 8 horas, dá pra você fazer aquela maratona boa aqui na quarentena. Você que tá sem nada pra fazer, aproveita, assiste lá, o jogo é incrível e eu vou falar spoilers do jogo inteiro aqui na teoria, então se você ainda não jogou, recomendo que você dê uma olhada, beleza? Passamos todo o game acompanhando a história de uma garota que segue o nome do jogo, Frumble, uma garotinha de 10 anos que desde a confirmação na página da Steam até a confirmação em algumas entrevistas que eu assisti para poder conseguir alguns fatos a mais, conseguimos a confirmação de que a mesma teria problemas mentais não especificados. Os personagens principais da história seriam ela mesma e o seu gatinho, Senhor Meia-Noite, que conhecemos no começo do game. Os dois estavam morando numa casa com seus pais, tudo rodando normalmente, até que ela enxerga a figura de uma criatura chamada Remor em sua janela e alguns momentos depois seus pais são assassinados. A garota é encontrada no estado de quase morte numa floresta próxima depois de correr após ver seus pais sendo assassinados. Depois de fugir, ela desmaia, é encontrada e levada a um sanatório, que é onde começamos o jogo e desenvolvemos todo o desenrolar da história com 1 milhão de mistérios nesse meio da história. Ok, a introdução já foi feita, então vamos para a parte teórica mesmo. Já que nós sabemos que o game em si, ele é bem fechadinho no que ele quer nos mostrar, né? Uma grande parte das nossas dúvidas, elas acabam sendo respondidas no próprio jogo, inclusive. Então a maioria das teorias que apareceram pra mim nos recomendados do YouTube, quando eu fui procurar gameplay pra baixar, pra poder colocar no fundo desse vídeo, foram teorias falando sobre Frumble. Aconteceu tudo aquilo de verdade? Ou aquilo tudo aconteceu por conta da doença mental da garota? Então quando eu fui bolar minha teoria, eu pensei, vou reunir fatos e a teoria que eu consegui mais fatos aqui vai ser a que eu vou usar. No entanto, eu percebi que eu fiquei muito dividido quando eu tava escrevendo a teoria. Eu meio que achei fatos de uma teoria, eu achei fatos de outra e não conseguia me decidir sobre qual das duas apresentar. E Link, no final, qual que foi a sua conclusão? Você acha que tudo aconteceu ou você acha que tudo aconteceu só na cabeça dela? Jovens, eu digo pra vocês que eu não defendo nenhuma teoria, nem outra teoria. Eu acho que as duas têm, em parte, coisas que aconteceram realmente. Vamos explicar para poder fazer um pouquinho mais de sentido, não é mesmo? Por que nós poderíamos pensar que tudo aquilo que aconteceu em Frumble, as 5 realidades, as criaturas magníficas, a viagem da Fran para uma realidade de árvore com um monte de coisa aleatória, tudo aquilo realmente pode ter acontecido? Por que nós podemos pensar que sim, aquilo tudo aconteceu de verdade? Nós temos fatos que podem nos levar a acreditar que sim, realmente tudo aconteceu, como o livro do Leon Castilli. Afinal, sabemos que ele também era um médico, um doutor, no sanatório onde a Fran estava internada. A gente tem até no meio do jogo uma foto do Leon Castilli com o Dr. Dern, que nós sabemos que existe. Então, Leon Castilli é realmente uma pessoa que existiu, o que significa que o livro dele, em teoria, não é uma viagem da Fran. Nós também temos o passado do Dr. Dern, quando a gente tem aquela cena que a gente está conversando com ele e ele acaba falando sobre o pai dele machucar ele com uma faca e tudo mais, e a gente vê que aquilo faz parte do passado dele mesmo. Como a Fran teria adivinhado aquilo do nada com pura imaginação e doença mental? A própria fuga de uma enfermeira no começo do game, por exemplo. A gente sabe que a gente meio que muda a realidade, vai lá, coloca uma chave ali no cantinho e a enfermeira fala, ah, olha só, a chave tava aqui, e vai embora. Como é que a gente passou na frente da enfermeira e ela não viu a gente se a gente não tivesse alternado a realidade? Uma das últimas evidências pra mim de que tudo teria sido real, obviamente, é o nosso amigo imaginário, a caveira bem alta, o Edward. Pensem comigo, cara.
cara, todas as crianças narravam coisas sobre esse Edward. A gente sabe que dentro do jogo a gente tem as pílulas vermelhas, que podem fazer as crianças terem alucinações. A gente sabe que as crianças ali eram meio que dopadas, drogadas por causa dos remédios e tudo mais. E eu sei que muita gente pensa, poxa, as crianças terem sido drogadas pode ter feito elas terem alucinações. Sim, eu concordo, mas todas as crianças terem alucinado com exatamente a mesma criatura, com o mesmo nome, eu acho impossível comprar essa ideia. No entanto, nós também temos evidências que mostram que coisas, ou algumas coisas do jogo pelo menos, foram viagem da Fran ou algum tipo de alucinação, como por exemplo, a morte dos nossos pais, a forma como eles morrem. No começo do game a gente também vê a Fran chorando perto do corpo dos nossos pais mortos, eles estão tipo fatiados, como se o Remor tivesse vindo e picotado eles mesmo. Quando a gente vê no final do game, vemos que foi a Fran que matou nossos pais de algum jeito, e aí a gente vê que eles também estão picotados e tudo mais. No entanto, não foi realmente assim que aconteceu. Quando encontramos o corpo dos nossos pais, nós percebemos que, ok, eles foram assassinados, beleza, mas o corpo deles não tá picotado. Aparentemente, pode ter sido só um assassinato normal, uma facada ali no coração e pronto, morreu. Porque aparentemente o corpo deles, apesar de estar morto, eles estão bem. E até mesmo a gente tem um gatinho lá no terceiro túmulo, que as pessoas que defendem a teoria de que tudo foi viagem, falam que o gato realmente morreu e também foi enterrado. Outro ponto também seria as gêmeas que a gente encontra dentro daquele poço fundo, né? Quando a gente cai naquele poço, a gente encontra ali as gêmeas e tudo mais, mas quando a gente toma nossas pílulas para poder voltar pro universo real, a gente vê que a gente tá só num poço fundo com água sem basicamente nada dentro. E até tem uns cadáveres ali, algumas coisas do tipo. No começo do game, a gente até pensa que tudo que tá acontecendo realmente é verdade. Afinal de contas, a gente tem o mesmo mundo, o mesmo mapa, em proporções diferentes. Quando a gente toma a pílula, a gente vê o mesmo cenário, o mesmo quarto do sanatório do mesmo jeito, só que tem algumas criaturas a mais, algumas coisas que estavam escondidas pra gente, fazendo que a gente pensar, tá, ela só enxerga uma outra realidade, de certa forma. No entanto, quando a gente chega nessa parte do poço, por exemplo, começamos a enxergar um mundo totalmente diferente. A gente tem uma casa com tantos andares ali, mas quando a gente não tá com a pílula, é só um poço vazio com aparentemente nada. E agora vamos para a parte onde eu encaixo a minha teoria para poder juntar essas duas teorias bem famosas e vamos tentar fazer uma junção que combine. Essa é a parte onde a minha teoria começa. Eu sei, muitas pessoas falam que eu tendo a enrolar muito, mas eu só gosto de me aprofundar bastante. Espero que vocês não se importem nisso. No entanto, ok. Vamos lá. Tanto na entrevista que eu vi com os criadores do game, quanto na descrição do jogo, nós sabemos que a Fran é dita com os problemas mentais. Ela tem algum tipo de problema mental não especificado. A doença da Fran dentro do game é real? É só uma coisa causada pelos remédios? Não. No entanto, a gente não tá falando de um mundo, especificamente um mundo real. Não estamos falando de um jogo que se passa no mundo real. Aqui, pra nós, uma doença mental como esquizofrenia ou uma doença como alguma coisa que faz com que a gente consiga enxergar criaturas que não existem e tudo mais, é uma doença mental. Mas quem nos garante que dentro do universo do jogo, essa doença não seja outra coisa? O meu ponto para confirmar isso é que a entrevista que eu assisti com os criadores, a mesma criadora fala que sim, a Fran tem uma doença mental. Mas quem garante que essa doença dela não seria uma porta, um gatilho para que ela enxergasse coisas que antes não podiam ser vistas? Vamos para os primeiros pontos da minha teoria em específico. Primeiramente, os remédios, não é, jovens? A gente tem que falar dos remédios. Os remédios faziam com que ela enxergasse as alucinações e tudo mais, pelo menos no início do game. Os remédios eram realmente os causadores das alucinações, do que estava acontecendo, o que rolava do gatilho da doença dela? Não. Antes dos pais dela serem assassinados, nós conseguimos enxergar o Remor na janela. A Fran já conseguia enxergar coisas de outras realidades, das outras 5 realidades, antes daquilo acontecer. No entanto, o Remor aparentemente foi a primeira dessas coisas, logo depois os pais dela são assassinados, e a gente sabe que nesse tempo, nesse período que ela estava no sanatório, ela também começou a ter outras visões. E conforme o remédio dela foi escalando, até chegar naquelas pílulas vermelhas, a gente sabe que as pílulas vermelhas fizeram despirocar tudo, e ela começou a enxergar todas as coisas de outras realidades. Conforme o tempo, ela até começou a enxergar coisas sem as pílulas. Vamos voltar a um ponto que eu acho muito interessante falar aqui na nossa teoria, que é um personagem que meio que nem aparece dentro do jogo, só temos uma foto e uns relatinhos dele. Ele até me lembra um certo personagem de outro jogo que eu também encontrei, que era bem importante pra história, mesmo sem aparecer, não é? Leon Castilli, o cara que deixou aquele livro pra gente, que explica tudo. A gente encontra esse livro em Ithard, se eu não me engano, se eu não tô com a memória falha aqui, e esse livro do Leon Castilli
ele explica muita coisa pra gente. Ele nos explica sobre as 5 realidades: a realidade da vida, a realidade da luz, que é Ithard no caso, a realidade dos humanos, que é onde nós vivíamos, que é meio que a terceira de fato, a realidade da morte, que é a realidade que enxergávamos no começo do game, quando a gente tomava as pílulas, e a 5ª realidade, que é a realidade da escuridão, das sombras, a realidade da onde viria o Hammer, que é aquela sombra grande lá, que tem a cabeça de capeta e tudo mais. Eu poderia até mesmo criar uma teoria dentro da minha teoria, porque a gente sabe que no livro que o Leon Castilho deixa pra gente não tem nenhum relato de que ele usava as pílulas pra enxergar o que ele enxergava. Ele enxergava tudo o que a Fran enxergava. Ele sabe o que é o reino de Tersta, ele sabe o que é o Ithard, ele sabe o que é o Hammer, ele sabe o que é tudo. Então ele aparentemente já esteve nas outras realidades também e já conheceu as outras também, sem as pílulas. Uma teoria criada dentro da teoria aqui, pra gente poder ter meio que uma base pras pílulas, digamos assim. A minha pequena teoria dentro da teoria sobre as pílulas, jovens, é que a gente sabe que o Leon Castilho, ele era um doutor também, um doutor do sanatório. Inclusive nós temos uma foto do doutor Leon Castilho com o doutor Dern dentro do jogo, o doutor Dern que realmente existiu, que era o nosso psiquiatra. Então, pra mim, quem sabe o Leon Castilho como um doutor, ele também não foi quem desenvolveu essas pílulas. Quem sabe ele não as desenvolveu para tentar fazer com que outras pessoas enxergassem o que ele enxergasse, já que o próprio Dr. Dern nos dá a descrição do que essas pílulas fazem. Ele nos diz que essas pílulas, elas mexem com o subconsciente, fazendo com que o consciente e o subconsciente fiquem juntos, e você meio que imagine coisas de forma que elas pareçam reais, entre aspas. Mas quem sabe o real propósito desse remédio não fosse mostrar às pessoas algo que elas não conseguiam enxergar antes. Pelo menos para algumas pessoas. Agora vamos para a parte da minha teoria que fala sobre a Fran Bow em si. Jovens, eu acho que existe no universo desse game pessoas que são especiais, tais como o Leon Castilho, tais como a Fran Bow, que por ser, é claro, a protagonista do jogo, ela é extremamente especial. A gente vai descobrindo isso mais pro finalzinho do jogo e tudo mais. Como todo protagonista de história de mistério, ela é especial. Tem algo ali nela que é realmente especial. Ela pode enxergar as outras realidades. Ela é aquela que tem a chave para abrir portas para não sei quantas dimensões diferentes e tudo mais. A gente vê que inclusive a Mabuka, que é aquela mãe do mal, sei lá o que, fala que ela é guardiã de alguma coisa, inclusive, ou seja, é meio que um negócio profético sobre ela. E vamos entender uma coisa, tá bom, não é só porque ela é a protagonista. Eu sei que você deve ter pensado, nossa, Link, que explicação bosta, mas calma que eu vou explicar, vai fazer tudo um sentido bem legal na sua cabeça. Todo personagem de jogos de terror, de mistério, que tenham alguma coisa, entre aspas, tipo um poder secreto, uma profecia, uma história que diga que ele vai realizar alguma coisa grande e tudo mais, a gente sabe que sempre tem o outro lado, que são as pessoas que sabem que tem esse personagem com a profecia e vão tentar fazer o máximo para que essa pessoa nunca descubra seu poder, nunca faça nada, só viva uma vida normal. A gente tem isso em vários outros jogos, o que me leva a levar essa linha de raciocínio mais pra frente. A gente tem o Hammer, não é? Que é aquela sombra grande que fica seguindo a Fran durante todo o jogo, ele que seria tipo um filho da escuridão, um bagulho muito louco, ele que seria teoricamente o vilão final do jogo, que não foi derrotado ainda, mas a gente não sabe se vai ter uma sequência do game. Mas pensem no Hammer, logo no começo do game, a gente sabe que a Fran tá vivendo uma vida normal e ele de repente possui o corpo da Fran, faz ela matar os próprios pais. Quando ela foge até algum certo lugar e acaba desmaiando, a garota, ela é encontrada. No entanto, a gente sabe que nos documentos que o Dr. Dern mostra pra gente, é dito que os nossos pais foram totalmente fatiados, exatamente o que a Fran tinha achado que tinha acontecido, que nossos pais foram fatiados por alguma outra criatura e tudo mais, quando na verdade a gente sabe que não, foi a Fran que matou os próprios pais. Inclusive nesses documentos a gente tem uma carta da tia Grace, né, que é a tia da Fran, falando que a garota teria morrido congelada quando ela acabou fugindo e tudo mais, e ela acabou morrendo no choque, e é isso, ela morreu agora. Não parece muito conveniente que a gente encontre o corpo dos nossos pais e eles não estejam picotados? No entanto, as próprias notícias, que são notícias reais, que a gente vê no carro do Dr. Dern, que o Dr. Dern mostra pra gente e fala que não acredita naquelas notícias, as notícias digam que nossos pais foram fatiados, que a garota foi morta, e a garota então é levada para um sanatório, sendo que ela foi declarada como morta. Então, entre aspas, eles poderiam fazer o que eles quisessem com a garota, já que, das aspas, documentalmente falando, a garota teria morrido. Então eles poderiam simplesmente fazer os experimentos que quisessem com ela, ou até mesmo matar a garota se ela viesse a se tornar um problema, porque afinal de contas ela já estava morta mesmo. E a gente vê que o Dr. Dern fala que foi expulso do sanatório quando ele descobriu isso, porque, entre aspas, ele descobriu
demais. E a gente também sabe que os remédios da Fran, eles foram mudados de propósito para que ela começasse a enxergar a outra realidade, as outras realidades, as outras 5 no caso. Não é muita coincidência que tudo isso tenha sido feito para poder manter a garota presa no sanatório, sem sair e descobrir a verdade sobre tudo? Assim como Leon Castilli, Fran é especial. Então a gente não sabe qual que era o objetivo daquele doutor de cadeira de rodas, ou o verdadeiro objetivo do Remor, por exemplo, mas a gente sabe que aquele cara queria fazer experimentos com a Fran, mesmo que fosse com o corpo dela morto, já que no final do jogo a gente vê que ele dá um tiro no peito dela, ele acha que matou ela e fala, traz ela aqui, mesmo que ela já tenha morrido, eu quero fazer os experimentos antes que o corpo esfrie. Então ele queria muito fazer algum tipo de experimento com ela, pelo fato dela ser especial, pelo fato dela conseguir enxergar a ultra realidade. Não sabemos o verdadeiro objetivo desse doutor, mas a gente sabe que ele já tinha feito experimentos loucos com outras pessoas, incluindo, é claro, a gente sabe que ele também fez os experimentos com as gêmeas, inclusive, a gente tem documentos, inclusive a gente tem até uns pedaços falando que depois que os experimentos foram feitos, depois que as gêmeas morreram, o corpo delas foi jogado em um poço, que é aquele poço que a gente encontra, inclusive, o que deixa uma vaga interessante, tipo, as gêmeas estavam mortas na realidade dos humanos. No entanto, quando a gente passa de uma realidade para outra, elas estavam vivas, o que explica o fato de, a Fran não tá viajando demais, ela tá enxergando essas gêmeas aqui por alguma razão, mas elas nem existem. Isso acaba sendo uma coisa que nos explica bem o que eu tinha falado antes. Quando a gente enxerga no começo do jogo uma outra realidade, ela é muito parecida com a normal, tipo, a gente tá no hospital, e aí usamos as pílulas e a gente vê o hospital só que com umas criaturas a mais. Aquilo é a realidade da morte, ou seja, ela só nos mostrava os Kamalas sugando as crianças. Não tinha tanta diferença. No entanto, nós vamos para uma realidade muito mais distante quando encontramos as gêmeas, por exemplo. Não é a realidade da morte que nós vamos. Talvez seja a da vida, talvez seja a realidade da escuridão, que é totalmente mais viajada e tudo mais. A gente não sabe, mas sabemos que as gêmeas estavam vivas em uma das 5 realidades e a Fran pula para uma dessas realidades e encontra as gêmeas vivas. Pelo menos até a gente matar elas, que a gente sabe que a gente mata elas depois, né? Mas isso não entra no caso aqui. Então fechamos a nossa teoria aqui em aberto. Eu sei que eu ainda preciso jogar Little Miss Fortune e ainda tenho coisas a descobrir, jovens. No entanto, eu fecho a minha teoria acreditando que sim, as 5 realidades, Edward, Leon Castilli, tudo isso foram coisas que realmente existiram, realmente existem no universo de Frambow, são verídicas inclusive, e que a Frambow também tem uma doença mental. Essa doença mental é o que a torna especial, é o que faz com que ela consiga enxergar as outras realidades, é o que faz com que ela consiga ver as outras coisas, e é claro, pro padrão normal do game, era normal dizer que ela tem uma doença mental. No entanto, ter uma doença mental dentro do jogo significa enxergar as outras realidades. Mas é claro, isso é só uma teoria mesmo. Bom, jovens, então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Claro, eu sei, preciso jogar Little Miss Fortune. Vocês não precisam me avisar. Infelizmente, o jogo não roda dentro do meu PC pra poder fazer as lives. E eu quero jogar com vocês em live. Já disse pra vocês que quando acabar a quarentena de corona, nós vamos na casa do Chris e vamos jogar Little Miss Fortune. E lá a gente vai descobrir algumas coisinhas a mais. Eu tô bem ansioso pra ver esse jogo do mesmo universo. A criadora de Framboy, inclusive, falou que queria fazer nessa entrevista. Ela fez essa entrevista há bastante tempo, eu sei. Era por volta de 2015, 2016 que Framboy lançou. Mas ela falou que queria fazer outro Framboy. E ela fez Little Miss Fortune. Então, quem sabe, não role aí um Framboy 2 mais pra frente. A gente sabe que o final do jogo tá em aberto. Então, quem sabe não vai explicar outras coisas e tudo mais. Então, a minha teoria pode se concretizar. Muitas pessoas falam que eu acabo chutando muito alto nessa coisa do protagonista ser especial. Mas eu queria que vocês se lembrassem. Chutando alto, eu acertei Cellface capítulo 5 inteiro. Então, por que não fazer isso com outros jogos também? Mas então é isso, jovens. Muito obrigado por ter assistido. Um beijo, abraço, valeu, falou. E até o próximo vídeo. A próxima teoria. Fui!